Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus possa estar no coração e na casa de cada um. Bom estar aqui novamente para darmos continuidade aos nossos estudos. Hoje iremos falar sobre a 24ª aula, desse nosso curso de Educação Mediúnica, módulo 5 do ano 2025, da Associação Espírita Seara de Jesus. Antes da gente começar a nossa aula, vamos fazer a nossa prece, elevar o nosso pensamento à Pátria Maior e agradecer ao Pai da Vida pela oportunidade que nos deu de mais um dia nesse planeta Terra. Um dia que começou com uma página em branco e cada um de nós escreveu a sua história nesta página da vida. Que possamos agora, já no final desse dia, continuar traçando boas linhas. Que esse nosso aprendizado de hoje possamos colocar em prática amanhã. Vamos agradecer ao Mestre Jesus, que está no controle dessa nau. Agradecer os nossos mentores, os mentores desse trabalho, porque certamente sem eles seria um pouco mais difícil, porque como sempre, eles estão sempre nos intuindo a caminhar no caminho correto. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Hoje nosso capítulo é o capítulo 41 do livro Estudando a Mediunidade, é de Martins Peralva. Livro este que ele escreveu de um estudo, do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Esse capítulo, em especial, ele não cita nenhum outro capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Mas nós sabemos que ele faz menção a vários outros capítulos que nós já estudamos aqui. O título do capítulo é Distúrbios Psíquicos. Então vamos tentar entender qual é o nosso objetivo hoje aqui. É compreender a visão espírita sobre os distúrbios psíquicos. Entender o papel do centro espírita no tratamento e reabilitação das pessoas com esses distúrbios, e a importância do aprimoramento moral e do estudo sério da doutrina espírita. Então esses são os objetivos. Eu espero que pelo menos um deles a gente consiga aqui realizar. Vamos em frente. Doutrina espírita. Para que a gente possa compreender melhor o que nós vamos falar aqui, nós temos que ter isso em mente, Doutrina espírita e natureza humana. Nós temos que entender que o espiritismo é ciência e filosofia moral. Ele é uma ciência de observação. Observa os fatos, foi assim que começou a doutrina espírita, na observação dos fatos. Então é importante que a gente observe tudo isso. Inclusive tudo o que o autor nos traz nessa obra, para que a gente possa entender. A parte religiosa da doutrina é justamente quando a gente começa a se religar a Deus, a gente começa a observar tantas coisas que a gente não tem como explicar, que só um ser maior pode estar por trás de tudo isso. Temos que entender espírito e alma, que é um ser imaterial, individual e imortal. E por que espírito e alma? Kardec perguntou aos espíritos o que era o espírito encarnado. Eles disseram que era uma alma, um ser humano. E quando desencarna, o que era quando o homem desencarna, o que ele vira? Espírito. Então, trata-se espírito, na doutrina espírita, vamos pensar assim, o ser imaterial, individual e imortal desencarnado. E como alma, aquele ser encarnado, o espírito encarnado. Então nós temos alma. E nós vamos também tentar entender aqui o centro espírita como um hospital pronto-socorro. Porque quando a gente está doente da alma, para onde a gente corre? Quando o espírito está doente, para onde ele corre? Tem que ter um local para ele. Então por que não o centro espírita? Vamos tentar entender e vamos ver se os nossos centros espíritas, que nós conhecemos, se estão fazendo o papel que lhe cabe, de ser o pronto-socorro, de ser o hospital. Nós vamos ver também
que muitas dessas pessoas que estão com perturbações mentais, esses distúrbios, para os centros espíritas que muitas vezes são levadas, para que as pessoas tentem ali se melhorar. É um local que evidentemente vai amparar essas pessoas e vai fazer esse tratamento espiritual. Mas a pessoa também precisa estar fazendo o tratamento médico tradicional, né? Porque a medicina está aí para isso. Então nós não podemos querer tomar lugar da medicina, correto? Então, nesses termos, nós vamos tentar levar o nosso conhecimento de hoje. Mas vamos lá. Distúrbios psíquicos, né? O que são os distúrbios psíquicos, né? Eles são conhecidos como transtornos mentais ou psicológicos. Isso é a condição que afeta a forma como uma pessoa pensa, como ela sente, como ela se comporta. Eles podem variar de gravidade, de duração, variam muito, né? Mas impactam no jeito que o indivíduo se comporta. Aí envolve alterações significativas, como uma pessoa processa informações, reage emocionalmente, interage com o mundo ao seu redor. Aí quando essas alterações causam um sofrimento significativo, a pessoa pode parar de funcionar, né, vamos colocar assim, normalmente, na vida diária. Então, afeta o trabalho, afeta a escola, relacionamentos. Então, essas pessoas podem ser consideradas pessoas com doenças mentais, que elas já não conseguem conviver com o distúrbio. Então, é importante que a gente entenda o que são esses distúrbios para a gente poder, com mais facilidade, procurar a ajuda necessária o mais cedo possível, né? Vamos falar aqui de alguns exemplos dos distúrbios que ele tem uma diversidade de tipos e causas, né? Existem muitos tipos diferentes de distúrbios. E as causas podem ser as mais variadas possíveis, incluindo os fatores biológicos, psicológicos e sociais. Vamos ver alguns exemplos, porque aí fica mais fácil da gente entender. Transtornos de ansiedade, que inclui fobias, transtorno de pânico, transtorno de ansiedade, provavelmente generalizada, é um tipo de distúrbio psíquico ou distúrbio mental. Transtornos depressivos, que inclui depressão e transtorno bipolar. Transtornos psicóticos, como a esquizofrenia. Transtornos neurocognitivos, que inclui as condições como Alzheimer, Parkinson. Transtornos neurodesenvolvimento, autismo, TDAH. E todos esses distúrbios podem ter uma origem orgânica, uma origem médica, né? Ou podem ser resultado da desarmonia mental, como coloca lá o nosso autor, né? Martins Peralva. No entanto, né, na perspectiva espírita, podemos aprofundar essa compreensão. Vamos entender por quê, né? Como é que a doutrina espírita enxerga os distúrbios psíquicos? E aí a gente tem que recorrer a alguma coisa, né? Aí tá lá, muitas vezes as perturbações são descritas como consequência de almas acidentadas, jornadas evolutivas difíceis, necessidades de purificação do pão espiritual e corações angustiados. Então, o que vem a ser almas acidentadas, né? Não é alma que sofreu um acidente, não. Não é um acidente que a gente tivemos em vidas passadas, né? Tudo aí muito ligado a vidas passadas, onde a gente comete muitos erros e a gente pede para vir nessa encarnação com bastante dificuldade, passando por problemas psicológicos, e aí a gente acaba tendo um distúrbio psíquico que acaba interferindo na nossa vida. Aí a gente pensa nisso daí, vai remeter evidentemente na pluralidade das existências, né? Aquela questão 222, né, que fala das considerações das pluralidade das existências, da imperfeição
do espírito que ainda traz consigo. Interessante dessa questão 222, para quem ainda não leu, leia, porque a questão 222 ela é um capítulo inteiro, é o capítulo 5 do livro, desculpa, do livro dos Espíritos. Tomar uma aguinha da paz, né? Influência espiritual e obsessão. Uma das principais causas espirituais dos desajustes mentais é a obsessão, definida como o domínio de alguns espíritos inferiores consegue adquirir sobre certas pessoas. Está lá no livro dos Médios. E esses espíritos buscam dominar, né? Ao contrário dos bons espíritos que apenas aconselham e se retiram quando não são ouvidos. Esses não, esses espíritos malfazejos, eles querem dominar mesmo a gente. Então, essa parte da influência espiritual e da obsessão, nós podemos encontrar lá no capítulo 23 do livro dos Médios, né, da obsessão. Desculpa, gente, estou meio gripado, né? Deu para perceber. E aí vamos ver, já que falamos de obsessão, vamos ver os tipos de obsessão que Kardec nos traz. Allan Kardec coloca lá, obsessão simples, né? O espírito malfazejo se impõe ao médio, intrometendo-se nas comunicações e buscando contrariar. Está lá no livro dos Médios, no item 238. Esses obsessores, eles são astutos, né? Eles se fazem se passar por entidades que foram grandes nomes quando estavam encarnadas. Mas tudo isso tem um propósito, é de manipular o obsediado, né? A pessoa que está ali. Mas é interessante a gente saber que essa obsessão ela só acontece porque existe sintonia. A sintonia entre o encarnado e o desencarnado. E essa obsessão simples ela pode ser também de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para desencarnado, né? E a tradicional, de desencarnado para encarnado. Depois ele fala da fascinação. O espírito assume um domínio mais profundo, tornando o obsediado surdo a qualquer raciocínio e críticas. O fascinado frequentemente acolhe mal os conselhos e irrita-se com as críticas. Livro dos Médios, item 239. Essa é considerada uma das piores obsessões. É a fascinação. Porque a fascinação mexe com o ego, né? O médio que dá passividade para espíritos super elevados, e muitas vezes não é, então mas ele acredita que seja. E isso começa a fazer com que o médium não enxergue as coisas que está à vista de todo mundo. Justamente porque ele está fascinado por aquilo que o Espírito fala para ele, aquilo que o Espírito traz, e passa a ser tudo verdade. Se o Espírito falar que pau é pedra, pau será pedra para aquele médium. Mesmo todo mundo vendo que pau é pau, pedra é pedra. Mas ele não vai aceitar isso. E a única forma de ele aceitar isso é quando ele começa a ser humilde. Porque se ele não for trabalhar a humildade, ele não vai sair dessa obsessão. É uma obsessão muito difícil mesmo. Conheci várias pessoas que se fascinaram. Algumas delas eu tive contato, conversei, falei, mas a pessoa não ouvia, né? E quando conseguiu notar que estava sendo ridicularizada, aí sim caiu a ficha. Porque o espírito está ali na fascinação, ele está querendo o quê? Ele está querendo desmoralizar o médium. Fazer o médium sofrer, que graça tem? Fazer o médium ser desmoralizado, isso sim, tem muito mérito no mundo deles.
Então é importante que a gente se perceba disso. Tudo aquilo que a gente receber dos espíritos, que a gente passe pelo crivo da razão. Eu estou recebendo uma psicografia, a pessoa está dizendo que é, sei lá, um espírito de renome. Eu vou analisar aquela comunicação. E tenho que analisar com bastante crítica. Porque tem um amigo que diz assim, falar, até papagaio fala. Né? Agora, quem é realmente? Eu tenho que me colocar na minha condição moral. Eu estou capacitado a receber um espírito dessa envergadura? Percebem como é fácil? Mas a gente tem que se colocar nessa condição de humildade. E aí a gente consegue ficar livre deles. Porque Kardec também perguntou aos espíritos se seria possível o homem se livrar, né, desses espíritos que querem levar ele para o mal. Eles disseram que sim, mas é necessário querer, ter vontade, e muitas vezes falta para nós. Então nós precisamos fazer a nossa parte. Depois nós temos a subjugação, que é uma contrição física ou moral e paralisa a vontade do médium. O médium fica à mercê dos espíritos que estão ali. Geralmente nunca é um só, né? São vários. E chegam a fazer ele cometer assim, coisas assim que, gente, é desumano, né? Eu tenho um amigo lá de Minas Gerais que ele conta uma história, queria visitar um presídio, e que lá no presídio ele era espírita, né? Que ele chega lá no presídio, ele era novo ainda, né? Queria com o pai dele visitar os presos, e tinha um preso lá que eles chegavam, ele pegava refrigerante, água, jogava no chão e depois saía lambendo o chão. Pura subjugação. Que é aí sim que os espíritos fazem, quando subjugam um médium. Fazem eles passar vergonha. Tem um caso que está lá, se não me engano, no livro dos médios, não, no livro de André Luiz, não vou lembrar qual agora, que conta a história de um rapaz que toda vez que ele passava por uma moça, ele se ajoelhava, beijava o chão, olhava para cima e pedia ela em casamento, sem gostar da pessoa, sem ter nada com a pessoa. Os espíritos faziam isso com ele. Tudo isso vai resolver aonde? Dentro da casa espírita. Não é verdade? Na casa espírita vai ficar mais fácil de a gente conseguir trabalhar para que esse irmãozinho saia desse mar que ele está, mar de ondas muito baixas, né? Porque estão ali, tanto o encarnado como o desencarnado, uma vibração muito baixa. E aí nós já estudamos neste ano vários capítulos que falam sobre tipos de obsessão, desvios de conduta, desvio da mediunidade. Vou falar aqui alguns para vocês. Estranha obsessão, tá, o capítulo 19. Foi até eu que dei essa aula, né? Foi a segunda aula desse ano. Depois nós tivemos Servindo ao Mal, que foi a aula da Inês. Licantropia, que foi a aula da Simone. Animismo, que foi a aula do Fábio. A fixação mental, uma aula da Rita Navarro. E a semana passada nós tivemos a aula Mediunidade sem Jesus, que foi a aula da Dora. Como é que eu sei que tudo isso aí? Tem aqui, ó, colinha, gente, ó. Colinha tá aí. Todos esses capítulos, quem não assistiu essas aulas, assistam, porque essas aulas fazem bem para nós. Nós que estamos aqui estudando a mediunidade, para que a gente esteja sempre alerta das coisas que podem acontecer se a gente não estiver com o pensamento elevado, em oração sempre, né? Ou seja, servindo com Jesus. É muito importante que a gente faça isso. Então, quem não tiver
assistido essas aulas ainda, assisto essas aulas como todas as outras, né? Eu estou colocando essas aqui porque faz parte, assim, das obsessões, dos desvios de conduta, desvio da mediunidade. Então, assistam, ok? Mas vamos em frente. Aí a pergunta fica assim: a mediunidade pode causar distúrbios psíquicos? O que vocês acham? Coloque aí no chat. Vou dar 5 segundos para vocês colocarem no chat. Sim ou não? S ou N? Né? Colocaram? Então vamos ver. Mediunidade por si só não causa loucura. Pode agravá-la se houver predisposição cerebral. Aonde está isso? Lá no Livro dos Médiuns, no item 221, onde Kardec pergunta assim. Está lá no meio, acho que é quinta, acho que é uma quinta pergunta que ele faz desse item. Poderia a mediunidade produzir loucura? Aí ele fala assim que não. Não mais que qualquer outra coisa, né? Que o cara trabalhe. Porque se tem a predisposição, pode acontecer. Mas se a pessoa é uma pessoa que não tem predisposição a ter esse problema mental, não vai acontecer nada. Não tem problema nenhum. Mas se já existir aquele germe, como eles colocam, aí sim. Aí pode acontecer disso se agravar. Né? Eles dizem assim: o cérebro fraco, ao se dedicar a estudos intensos, incluído o espiritismo, pode sofrer abalos, mas isso não significa que o espírito em si tenha se alterado. Isso está aí lá no Livro dos Espíritos, na introdução, que ele fala sobre excitação cerebral, né, que pode conter as decepções, fortuna, afeições. Tudo isso pode causar nas pessoas esse abalo mental e pode causar um distúrbio. Mas o estudo em si, se a pessoa não tiver problema nenhum, não tem problema, não acontece nada. Mas se a pessoa tiver, tem que agir com calma, porque isso pode causar um problema maior. Porque, afinal de contas, o cérebro, né, é a morada do espírito encarnado. E qual o papel dos centros espíritas? Os centros espíritas são como hospitais. Tem que levar a esses irmãos o acolhimento, um ambiente bom, né, e o tratamento. Só que se eles são como hospitais, hospitais precisam de médicos, enfermeiros preparados, não apenas pessoas dispostas a ajudar. O centro espírita também precisa de mais do que a boa vontade. O que precisa do centro espírita? De médios que tenham estudo, que sejam competentes, que sejam hábeis, humanitários, como são os trabalhadores no centros médicos, né? Então, assim que o centro espírita tem que ser também. Então, aí, imagine só. Certa vez, uma aluna, foi aluna da Seara de Jesus, me chamou para conversar e disse que foi convidada para ir para uma casa espírita onde ela iria trabalhar. Falei, legal, que bom, né? Falei, só que tem um problema. Falei, qual o problema? Lá não tem estudo. Como não tem estudo? Não, não tem. Falei, mas você pode continuar estudando aqui. Falei, mas o problema é que eu trabalho lá no mesmo dia do estudo. Já é um problema, né? Se lá não tem estudo e você vai trabalhar, se todo mundo estiver nessa onda, como é que fica? Só o trabalho sem o estudo. O estudo é primordial. E o estudo, não só o estudo da mediunidade, o estudo do Evangelho de Jesus. Porque não adianta ser médium e não conhecer o Evangelho de Jesus. Temos que conhecer o Evangelho de Jesus. Temos que praticar o Evangelho de Jesus. Porque senão a nossa mediunidade de nada valerá. Aí eu disse para ela assim, olha, você conversa com o dirigente, né?
diga para ele que é importante os estudos. Aí eu fui convidado para ir nessa casa espírita. E eu falei justamente o que eu estou dizendo agora. O estudo é primordial. Porque se não tiver estudo, não tem trabalho. Porque o trabalho vai ser um trabalho que vai deixar margem à desconfiança. Vai ser um trabalho assim que as pessoas não vão sentir, como posso dizer assim, fé, não vão ter fé naquele trabalho. Então é importante estudar, certo? Além do coração aberto, é essencial ter conhecimento e capacidade para servir. Isso somos nós, trabalhadores da casa espírita. Sejamos médios, sejamos a pessoa que atende na porta, que vende água, nós temos que ter conhecimento e capacidade para servir bem. O estudo edificante é indispensável, pois ele traz esclarecimento e ajuda no discernimento, tanto para os médios quanto para os dirigentes das sessões. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Isso é quem diz é a doutrina. É a doutrina que diz isso. E tem mais, né? A gente espera que o centro espírita seja um lugar de paz, de esperança, de acolhimento, para quem busca ajuda. Precisa oferecer consolo e apoio espiritual e ajudar no reajuste mental. E também um espaço para desenvolver habilidades mediúnicas, que de algumas pessoas que chegam com sofrimento psíquico. Porque muitas pessoas chegam, nós já vimos aí na série de Jesus mesmo, as pessoas chegam com um problema psicológico, psiquiátrico, e vão lá, começam a fazer o tratamento espiritual, e eles melhoram. E melhoram e já começam a trabalhar como médios, porque tem uma mediunidade aflorada. Então é importante a gente estar preparado para isso. Mas a pergunta que fica é como a gente identifica. Como que nós vamos identificar uma pessoa que realmente tem um problema mental de ordem mediúnica de uma pessoa que tem um problema mental de ordem psicológica, psiquiátrica? Se a gente não estudar, nós não temos como. Nós temos que oferecer tudo isso no centro espírita. Agora imagine se nós deixássemos de lado o gosto pelo estudo, o estudo mais profundo, se esquecesse da ternura e da compreensão. Como é que seria? Como seríamos nós, médiums? Será que nós seríamos vistos de forma positiva? Imagina os senhores, um médico que se formou lá em 1990, ó, vou ser bonzinho, 1990. De lá para cá, tudo que ele estudou foi o que veio da revista, não quis mais saber da sala de aula, de colocar a mão na massa, de estar ali fazendo a prática, né? Na mesa de cirurgia. Você entregaria a sua vida na mão do médico desse? Imagine nós, médios, que deixamos de estudar, que não queremos ler o evangelho, que não fazemos evangelho em casa, que não estudamos o livro dos espíritos, que não estudamos o livro dos médios. Como que vai alguém colocar um ente querido na nossa frente para a gente tratar? Como que nós vamos tratar uma pessoa? Percebe o quanto é importante o nosso estudo? O quanto é importante a gente estar se aperfeiçoando? Por isso que nós temos essas aulas, que eu ainda sou favorável a elas um dia retornarem a ser presencial. E termos essa aula gravada também, para que a gente possa rever, né, aquilo que a gente não conseguiu ver, perdemos na sala de aula, rever novamente. Mas é muito importante esse estar ali, na lida, para a gente ver, olhar um olho do outro. Isso é muito bom.
Isso é muito importante. Papel do centro espírita na renovação e na reintegração dessas pessoas que chegam com problemas psíquicos. Vamos admitir que todos os centros tenham pessoas capacitadas, estudiosas. Aí chega uma pessoa com distúrbio psíquico, que pode ter essa origem espiritual ou a origem material, como nós falamos, né? O que a gente vai fazer? Será que a gente pode, de imediato, pegar essa criatura e levar para a mesa mediúnica, como eles colocam lá no livro, ou seja, para um trabalho mediúnico, para o desenvolvimento prematuro, como diz nosso querido Martins Peralva? Ou ajudá-la antes? O que a gente deve fazer? No processo de inovação da mente, a fim de que ela possa futuramente servir com reais possibilidades luminosas na sementeira mediúnica. Como que a gente deve agir? E aí, poxa, né? Temos que ter uma solução. Porque se eu coloco, simplesmente a pessoa chega lá, e eu, Orlando, entendo, olho para a pessoa e falo, isso é problema mediúnico. Vamos para trabalhar na mediunidade. Mas como é que eu posso ter certeza disso? Os espíritos podem me falar? Podem. Mas eu não posso estar sendo ali fascinado por um espírito? Olha só as coisas como são. Então tem que ter o pé no chão. Falando assim, poxa, porque essa de origem mediúnica pode estar ligada a faculdades espirituais em desenvolvimento. Ou não. Pode ser só desarmonia mental. A pessoa está passando por um processo obsessivo. Que tratado, ela elevando a sua moral, elevando seus pensamentos, vai afastar esses irmãozinhos. E os irmãozinhos vão lá ser tratados por nós. Mas aí, passado tudo isso, a mente sendo reajustada, as faculdades, se ela tiver que ter, ela vai desapontar. Desapontar não, despontar, né? Ou então vai desaparecer em definitivo. Tinha muita gente que chegava na Serra de Jesus ouvindo coisas, vendo coisas, aí fazia o tratamento espiritual, começava a estudar, aí parava tudo isso. Aí a pessoa falava assim, poxa, tiraram a minha mediunidade. Será que era mediunidade? Todos nós somos médios, né? Mas era a mediunidade que ela está, o problema dela? Não, o problema dela era um problema obsessivo, que precisava só de tratamento espiritual. Mas se ela estivesse no tratamento médico, nós poderíamos falar para ela assim, pare de tomar remédio? A gente tem que ter prudência e bom senso, né? A cura ela acontece em duas fases, que nem diz os nossos irmãozinhos. Ó. Renovação da mente, que está no Livro dos Espíritos, na 479. O que será que diz daí? E a integração no trabalho. Na 479 do Livro dos Espíritos fala da prece. Kardec pergunta assim, se a prece é um meio eficiente para a cura da obsessão. E eles dizem assim que a prece é um poderoso remédio para auxiliar a tudo, mas que não basta que alguém murmure algumas palavras e se obtenha o que deseja. Ele diz que Deus assiste os que obram. Aqueles que se limitam a pedir, poxa, milagre, né? Não existe milagre. A gente tem que fazer a nossa parte. Então tem que renovar. E vai renovar de que forma? Através da prece, sim, através do trabalho. Que legal, né? O trabalho, vem a integração, o trabalho. E que trabalho é esse? É o trabalho mediúnico? Não, não precisa ser. Pode ser o trabalho de ficar ali na água, de ficar fazendo qualquer coisa dentro da casa espírita. Tudo isso é trabalho. Porque, uma mente ocupada, ela, num trabalho nobre, né, tem que ser ocupada num trabalho nobre. Ela fortalece o equilíbrio interior, protege, fica protegido contra as influências espirituais, os pensamentos perturbadores, porque ela está trabalhando para o bem. Quando você trabalha para o bem, nossa, a coisa fica, você vê que tem tanta gente pior do que a gente,
Eu trabalho no espiritismo.net e a gente atende por e-mail algumas situações. E sempre a gente coloca lá no final do e-mail para a pessoa procurar um trabalho voluntário. Porque qualquer trabalho voluntário que você fizer começa a te curar. Porque você dá de você. Você não pensa em você, você vai pensar no próximo. E quando começamos a pensar no próximo, a nossa vida começa a mudar radicalmente. Quando dissemos integração do trabalho, queremos referir-nos à atividade cristã, neste ou naquele setor. Como eu já disse, né, então, não é só na mediunidade. E continua. A renovação da mente, como primeiro passo, implica viver os princípios cristãos na prática. Isso se traduz em 4 atitudes essenciais: disciplina, estudo, meditação e prece. Falamos da prece já, né? Mas quando a gente fala meditação, fala, mas nem isso, não existe isso, né? Meditação. Vamos pensar assim, o que seria essa meditação que eu coloquei aqui? É o exercício de interiorizar e refletir, para fazer uma reflexão profunda, voltada à nossa renovação moral e espiritual. Então, quando a gente fala aqui, quando vocês veem essa frase, né, essa meditação do Espiritismo, está se falando assim, refletir sobre si mesmo, à luz da lei do amor, da justiça, da caridade, que é a lei de Deus, né? Interiorizar os ensinamentos evangélicos, transformando em guia de conduta, ou seja, seguir Jesus. Silenciar as influências externas para ouvir a voz da consciência. Porque se a gente estiver no meio da bagunça, a gente não consegue. Fortalecer a mente, cultivando pensamentos positivos, lutando contra os nocivos, cultivando valores elevados. O que é essa meditação? Reforma íntima. E quando a gente começa uma reforma, ela não para. Né? E a prece nós já falamos. Disciplina sempre. Tem que ter disciplina para tudo. Se o trabalho tem horário para começar, ele vai começar naquele horário. Se ele tem horário para terminar, ele vai terminar naquele horário. O médium tem que estar a par disso. Ele tem que saber disso. Ele não pode chegar a hora que ele quiser, sair a hora que ele quiser. Se ele está ali trabalhando para o próximo, como voluntário, ele tem que estar disciplinado a isso. Estudar sempre. Jamais deixar de estudar. Só assim a vida vai melhorando. Aí vem lá, o estudo tem que ser sério e a crítica racional. Esse é difícil, hein? Para Kardec, praticar o espiritismo sem estudo sério e completo é prejudicial. Vou ler só algumas coisinhas aqui. Isso é prejudicial. E ele diz daí, lá na introdução do livro dos médios. Vai dizer isso lá. O espiritismo é ciência e filosofia. Não se aprende de forma superficial. Então nós temos que estudar mesmo. Porque quando a gente começa a fazer uso dessas ferramentas que ele nos deixou, que Kardec nos deixou, que são as 5 obras da codificação, nós vamos ter condições de, numa comunicação, analisá-la com rigor lógico e com a razão. Que também está lá no livro dos médios, questão 136, e na resposta da 266. As comunicações sérias, né, que está lá na 136, são poderosas quanto ao assunto e elevadas quanto à forma. E aí São Luís, lá na 266, fala que por mais confiança que a gente tenha nos espíritos que nos orientam, que orientam os trabalhos, é indispensável manter sempre em mente a recomendação.
refletir e pensar bem cada mensagem recebida, submeter tudo ao exame da razão mais rigorosa, pedir esclarecimento sempre que algo parecer suspeito, duvidoso ou obscuro. Para os espíritos elevados, eles não acham isso ruim. Eles até aplaudem isso, porque é sinal que nós estamos fazendo a coisa certa, agindo com senso lógico, com razão. Não é qualquer um que chega e vai falando que é Jesus que nós vamos acreditar. Entendeu? Temos que passar no crivo da razão. Olha lá, espíritos elevados não se ofendem com a crítica, ao contrário, incentivam-na. 136 do Livro dos Médios. O médio que rejeita a crítica mostra estar sob influência de espíritos inferiores. Se você for falar para o médio, olha, acho que não é bem isso que esse espírito não é. Talvez não seja quem você está, quem disse que era. E se ele não aceitar ou aquilo que você falou não está, talvez, condizente com o que diz a doutrina, e ele não aceitar essa crítica, ele pode estar sofrendo influência. Lá no Livro dos Médios diz que, assim, que a comunicação de um médium com um único espírito, muitas vezes, pode ficar uma coisa assim muito específica, né? Pode ocorrer uma falta de flexibilidade do médium por afinidade especial com aquele espírito, só com aquele. Mas isso não é uma obsessão ainda. Mas ele pode chegar a ser. Mas se o espírito impor a força, aí vira obsessão. Mas se é um médium que só quer falar com aquele espírito, aí já talvez a gente pode colocar aí uma tentativa de obsessão do encarnado para o desencarnado. Mas isso é uma coisa que não acontece com os bons espíritos, tá, gente? Os bons espíritos estão sempre ali para nos oferecer algo de bom. Reuniões sérias de estudos e prática favorecem o esclarecimento, o crescimento dos médios e atrai bons espíritos. Isso está onde? Está lá, Livro dos Médios, na 324 a 329, que fala das reuniões das sociedades espíritas. Kardec colocou isso daí. Como devem ser as reuniões espíritas. Então é importante te ver também tudo isso. Aí Martins Peralva vai encerrar, a gente caminha para o encerramento, ele encerra deixando a seguinte mensagem. Estude com dedicação. O Espiritismo é libertador e consolador. E isto é verdade. Mas se nos faltar dedicação, a gente passa a ter um espiritismo que não é libertador. Porque se a gente não se dedicar a ele, ele vai ser para nós algo que prende, né, que não liberta. Poxa, eu tenho que ir porque se eu não for, eu não vou trabalhar no trabalho tal. Vou estudar porque se eu não estudar vai acontecer isso. Não. Isso não pode ser isso. A gente não pode ter esse pensamento. O nosso estudo tem que ser por dedicação, por querer aprender realmente. Porque a verdade nos libertará. E o Espiritismo traz a verdade para nós. Nos coloca como nós realmente somos. Nós nos descobrimos no Espiritismo. Trabalhe com boa vontade. Jesus se alegra com quem promove luz e sabedoria. Isso é fato, né? Qualquer trabalho que você fizer, seja ele trabalho voluntário, seja ele um trabalho onde você recebe por isso, não importa. Qualquer trabalho que você fizer, faça ele com muita alegria. Faça ele com boa vontade. Que aí o trabalho vai ser bem feito. É até a história uma pessoa que trabalhou muitos anos numa empresa e quando foi na hora de se aposentar, construía casas, né?
sempre fazia boas casas, e quando chegou no momento da aposentadoria dele, pediu a aposentadoria, o patrão falou, olha, eu te dou a aposentadoria, você vai descansar, mas eu preciso que você me faça uma última casa. Né? Daqui o que você precisa para construir a casa, deu dinheiro e falou, eu quero que você construa a casa como você sempre constrói, da melhor forma possível. Ela falou, tá bom. Aí o cara, mas sabe, não estou mais afim de trabalhar. Aí fez a casa meia boca, como o pessoal costuma dizer, né? Usou os piores materiais, não tenho muito que no acabamento. Fez. É minha última casa. Terminou de fazer, foi lá entregar a chave para o dono, para o patrão. Falou, tá aí, patrão, já fiz, agora eu vou descansar. Foi muito bem. Por todo esse tempo que você aqui se dedicou ao trabalho, por tudo que você fez, eu só tenho que te agradecer. E a única forma que eu podia te agradecer era dando para você uma das suas melhores obras. E entregou a chave daquela casa para aquele trabalhador. Ele recebeu o que ele merecia naquele momento, porque ele não fez o trabalho com boa vontade. Então, tudo que fizermos, façamos de boa vontade. Atue com amor e sabedoria, porque amor e sabedoria são as asas que nos elevam à espiritualidade. Muitas vezes a gente não consegue ter essas duas asas no mesmo tamanho. Então, às vezes, a gente pensa um lado. Mas é importante que a gente atue, tanto no amor como na sabedoria. No amor, é o amor que nós já conhecemos. A sabedoria nós vamos conseguir de que forma? Estudando, nos dedicando ao estudo. Transforme mãos e palavras em instrumentos de auxílio. Leve esperança a todos. Nós temos que ser pessoas que, quando alguém nos encontrar, seja na casa espírita, seja no ônibus, seja numa calçada, onde quer que seja, que as pessoas possam olhar para nós e saber que ali tem uma pessoa que está disposta a ajudar, naquilo que for possível, naquilo que estiver dentro da possibilidade da pessoa. Lembre-se sempre, nem tudo está perdido. Há sempre oportunidade de reconstrução. Certo? Então, não fiz nada correto até agora. Não tem problema. Faça daqui para frente. Comece agora. Comece a mudar agora. É assim que nós temos que fazer. Nós não podemos ficar pensando, eu fiz ou deixei de fazer. Não. O que eu posso mudar é daqui para frente. O que eu fiz está feito. Mas o que eu posso fazer para melhorar a minha situação daqui para frente? Isto é o mais importante. Então, meus amigos, se tiver alguém que vocês conheçam com algum distúrbio psíquico, que esteja já fazendo tratamento médico, psiquiátrico, psicológico, e não está tendo a diminuição desse transtorno, desse distúrbio, indique uma casa espírita. Que a pessoa vá na casa espírita para fazer um tratamento espiritual em conjunto com o tratamento clínico, que certamente vai dar mais resultados. Mas sem jamais oferecer além daquilo que nós somos capazes de oferecer. Porque muitas vezes a pessoa vai e não acontece nada. Porque ela tem que passar por aquilo. Tudo, muitas vezes, tudo tem um propósito, né? E nós não sabemos de tudo. É importante a gente fazer a nossa parte e deixar que os espíritos, espiritualidade amiga, né? Que Jesus e o Pai da vida, faça aquilo que não cabe a nós fazer. Bem, finalizando, hoje foi uma aula curta, desculpe a minha voz, as tosses,
um pouco de gripe, mas estamos aí. Eu deixo para vocês uma questão, não é uma questão que tenha certo ou errado, é uma questão para a gente refletir e a gente colocar no papel aquilo que a gente pensa, né? Com base no que foi apresentado hoje, com o material disponibilizado, fale sobre como você entende a importância de vigiar os pensamentos no processo. No processo do quê? De a gente conseguir ficar longe dessas influências espirituais, né, que podem causar distúrbios. Como é que nós podemos mudar? Importante a gente vigiar os nossos pensamentos nesse processo? Responda. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Até a próxima.